conosco, mas em suas casas, acompanhando, orando, cantando conosco, né? E nós vamos continuar orando pelo irmão Ladislau, a luta dele não é pequena. Vamos orar pela Leia, que igualmente atravessa esses momentos difíceis aí com o seu esposo, seus filhos. Vamos continuar orando pela Vânia, que também está atravessando momentos difíceis com as suas irmãs, especialmente a Val. Vamos continuar orando pela Jussara e pelo Alexandre, mas as notícias já são mais confortadoras, né? Porque a Jussara já está com a Rebeca no hospital, já no quarto, então já tranquiliza um pouco. Vamos continuar orando pela família Oliva, né? Também lutas grandes ali, orando uns pelos outros, né? Para que Deus continue nos dirigindo. Estou acreditando que Deus está fazendo um movimento neste nosso planeta nesses dias. Estava vendo uma reportagem de uma jornalista americana, esta madrugada, um documentário, e ela usou uma expressão muito interessante. Ela disse: foi colocado um espelho diante da humanidade. Olha só, foi colocado um espelho diante da humanidade. Eu tenho percebido pessoas buscando a Deus sem contato formal com a igreja. Elas estão vivendo experiências espirituais e buscando o Senhor. Alguma coisa muito especial está acontecendo além da CPI da Covid. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual e nós precisamos orar. Buscar que Deus, como disse aqui o hino que cantamos, não é? Consagrar nossa vida, que sejamos uma flecha que acerta o alvo, né? Eu tenho orado pedindo que Deus faça com que a minha vida seja assertiva, né? Que eu alcance o propósito. O texto lido foi: antes que você nascesse, eu te escolhi. E isso é para a igreja, é para mim, é para você, né? Para você que está chegando agora, para você que está fazendo aniversário hoje, para você que está no hospital, que está em casa, é a palavra de Deus nos chamando a todos para produzirmos os filhos da nossa vocação, né? Meus irmãos, eu tenho conversado com vocês sobre Isaías 54, já há algumas semanas, e eu estou encantado com este livro, com este capítulo, e o capítulo seguinte, o 55, não perde para o 54, estamos dentro de um bloco, podemos chamar o segundo livro de Isaías, que cuida do consolo, do conforto. E nós já conversamos sobre este capítulo 54, agora eu quero pensar com você, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 55, eu vou ler para introduzir a nossa reflexão o versículo de número 6, que é muito conhecido. Diz assim, Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Aqui há uma ideia muito forte de tempo. Concorda comigo? Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto, 2 vezes. Enquanto Ele está perto. O que salta aos olhos aqui é a questão de tempo. Eu quero conversar com você, refletir com você sobre o Deus que Isaías apresenta, que é um Deus para todo o tempo. Eu quero então só mencionar o que nós já conversamos aqui no capítulo 54, nós falamos do conforto, consolo. Este é o bloco de Isaías que trata de conforto. Consolai meu povo, né? Eu já teve um bloco sobre juízo, vai ter um outro bloco sobre esperança, mas agora ele está trazendo a palavra de conforto e de encorajamento para os nossos corações. Lá no capítulo 54 nós destacamos que o verdadeiro consolo, ele faz você voltar a sonhar.
Segundo, ele faz você perder o medo do seu passado. Estão lembrados? Porque o passado feio que cada um de nós teve, porque não há um justo sequer, esse passado pode ser paralisante, né? Mas ele é tratado, porque os seus pecados são perdoados e não me lembrarei mais deles. E terceiro, o maior conforto é aquele que faz você olhar para o que Deus vai fazer na sua vida. Não há consolo verdadeiro sem que essas três coisas aconteçam, né? Muito bem, depois nós conversamos sobre o Deus do conforto apresentado por Isaías, né? Ele trata as nossas aflições, todas, tudo que nos perturba interessa a Deus. Ele cuida de nós em todo o tempo, e hoje nós continuamos esse raciocínio de Isaías. Todo o tempo Ele é bom, todo o tempo Ele cuida de nós. E Ele também nos usa para abençoar outros. Aliás, não há nada que nos abençoa mais, no sentido de nos fazer sentir melhor, do que sermos úteis. Quando eu estava aqui esperando para o momento da reflexão, eu estava agradecendo a Deus por esses irmãos que estão aqui no templo, sem qualquer tentativa de criticar quem está cultuando de casa. Mas como é confortador para o coração do pastor a ver as pessoas no templo. E eu imagino que, de alguma maneira, para vocês também, quando vocês veem os outros irmãos, vocês se confortam também nisto, não é? É bom ver a igreja, a gente precisa disto, né? Então, só o fato de você estar aqui é abençoador. Quanto mais tantas outras obras, uma cesta básica que a gente entrega, uma palavra de encorajamento que a gente compartilha, né? Eu estava ouvindo o sermão do pastor Heinz no domingo passado à noite, né? Um número muito mais expressivo do que o normal de compartilhamentos. E foi realmente um culto muito abençoado domingo à noite. E ele trouxe uma palavra sofisticada que só grandes teólogos conseguiam entender. Foi isto? Não, ele pregou sobre a simplicidade do Evangelho, né? Que graça, que bênção. Então, e eu falei para ele, quando estava voltando para casa, falei, Deus te usou muito hoje, né? Então, quando nós somos usados por Deus, nós somos abençoados. Quantos problemas acabam ou diminuem quando você sai da sua zona de conforto e vai ajudar uma pessoa que está precisando muito mais. Os seus problemas ficam menores quando você se ajoelha à beira da cama e ora por aquele irmão que está enfrentando um problema muito maior do que o seu. Então, Deus nos conforta colocando-nos para sermos úteis. Muito bem. Agora, então, vamos continuar essa nossa reflexão sobre a questão de o Deus de todos os tempos. O Deus para todo o tempo da nossa vida. O irmão Douglas estava orando agora e agradecendo a Deus pelas vitórias, pelos que estão recuperados, e ele mesclava, ele ia na pessoa que estava doente, depois ele voltava no motivo de gratidão. Não é assim que acontece? O pastor recebe um telefonema porque nasceu um menino, a Aurora nasceu e o pai está todo radiante de alegria, meia hora depois ele recebe um outro telefonema que perdeu. Deus chamou, a pessoa está morrendo de saudade porque perdeu um parente querido, não é? Então, e o coração da gente fica para lá e para cá, para lá e para cá. Não é assim também? A gente não tem momentos que está meio para baixo, tem momentos que a gente está super animado, né? A gente vive essas ondas, né? Mas Deus se apresenta como o Deus para todos os momentos da nossa vida. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Eu estava meditando hoje sobre isso.
O que será que duas borboletas conversariam, sabendo que elas têm apenas alguns dias, talvez poucas semanas de vida? O que você acha que... Vamos imaginar, porque é claro que borboleta não pensa, né? Não vai a dona Edna querer me criticar dizendo que eu estou pregando uma nova teologia, que as borboletas agora pensam. Mas imagine, um exercício de imaginação, se duas borboletas estivessem conversando, sobre o que elas conversariam? E se elas estivessem orando, se elas fossem fazer uma oração, o que elas orariam? Sabendo que a vida delas se resume em dias, algumas em horas. Provavelmente elas falariam sobre multiplicação. Porque uma borboleta pode colocar milhares de ovos numa folha. Mas elas não têm qualquer consciência daquilo. Elas vivem o mundo das flores. E do jeito que elas vêm, elas vão. Elas não têm preocupação em comprar carro, nem em construir uma casa, e nem estão preocupadas com o plano de saúde. A existência delas se resume em alguma coisinha muito passageira. Agora imagina, eu estava pensando hoje, imagine se dois elefantes estivessem conversando, sabendo que eles podem viver 70 anos. A conversa já seria outra. Eles conseguem arquivar informações. Então, imagino que já tem outros tipos de, vamos dizer, preocupações. Porque eles caminham dias procurando água. E eles precisam administrar, eu não posso esquecer o caminho da casa de volta, senão eu não consigo voltar. Eu vou me perder no deserto ou na selva. Então, eles já têm preocupações. Será que eu vou esquecer onde é que é a minha casa? E como é que ficam os outros que não foram? Eles já têm outras preocupações. Terei água para os próximos anos, né? Eles não são como a borboleta, eles têm já um raciocínio mais desenvolvido. Ou, se vamos chamar de raciocínio, né? Mas a existência deles já é alguma coisa que dura um pouco mais. Podem durar, sei lá, 50, 70 anos. Mas eu continuei pensando. O que conversariam dois anjos, que são eternos? Eles não têm preocupação com água, eles não têm que acumular água lá na barrigona lá para poder durar muito tempo. Eles não têm preocupação com espaço, com tempo. Eles estão num outro universo. Quais seriam as conversas deles? Eles conversariam sobre ovos que estariam depositados numa folha. Eles conversariam sobre temos água acumulada para 4 dias. Não, eles não estão nem aí com essas preocupações. Eles estão discutindo questões eternas, questões estratégicas do reino. Né? Então, nesses 3 raciocínios, eu fiquei lendo esse versículo. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E então eu penso o seguinte, agora eu vou passar muito rapidamente por esses versículos. No versículo 1 diz, venham todos vocês que estão com sede. É claro que aqui o Senhor Jesus mesmo vai usar esse texto, referindo-se ao Espírito Santo, referindo-se ao próprio Senhor Jesus, mas não há nada que impeça que a gente veja esse texto também como sede normal, e literalmente. Jesus está usando uma figura de necessidade imediata. Sede é algo que você tem agora. Representa necessidades que você tem nesse instante. Jesus está chamando aqueles que têm necessidades nesse instante. Para orar, para buscar a sua face. Busque, em outras palavras, ele está dizendo, busque o Deus de todos os tempos, nas suas necessidades de agora. Qual é a oração que você faria, que você precisa que Ele intervenha agora, nesse instante? Eu vou chamar de uma oração borboleta.
Ele não é um Deus que diz assim, eu só converso com você sobre assuntos da eternidade. Não. Ele diz, eu converso com você sobre assuntos de sede, fome, pão, trabalho, salário. Não gaste o seu salário com aquilo, de rotina. Ele é Deus da nossa rotina. Ele é Deus do nosso dormir, do nosso levantar, do lavar vasilhas, de pagar contas, da dor que nós estamos sentindo em um órgão, uma preocupação com alguém no hospital. Ele é Deus desta rotina. Então manda o Senhor para que voltem para casa, porque está ficando tarde, esse pessoal está com fome. Não, dá-lhes voz de comer, voz, agora. Ninguém vai sair da minha presença com fome. Então, o Senhor Deus é um Deus que atende às nossas necessidades urgentes. É o Deus que multiplica pães, é o Deus que sacia o sedento, é o Deus que cuida do meu estado de ânimo. Ele vai falar aqui, compre vinho de mim. A imagem é, eu providencio alegria, ânimo. O estado de espírito pode estar desanimado, e você chega para Deus e diz, Senhor, eu estou triste neste momento. Senhor, eu estou preocupado agora. Senhor, eu estou angustiado hoje, não é amanhã, é agora. Eu preciso do Senhor agora. Ele é Deus que atende necessidades que eu tenho nesse instante. Então, eu posso orar, Senhor, Pai, dá-me o pão que eu necessito hoje. É isso que o texto está dizendo. Um Deus que nos atende nesse instante. Eu posso orar porque eu tenho um desafio nesse momento, e então eu posso, como Elias, dizer, Senhor, mostra que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo. E Ele responde agora, Ele responde nesse instante. Mas eu não vou viver apenas como uma borboleta. Eu não vou me relacionar com Deus apenas nas questões do agora. Embora Ele atende orações que precisam ser respondidas agora, e quantos testemunhos temos de pessoas que, pastor Etiel conta sobre um assalto que sofreu, que você ora e Deus responde agora, nesse instante. Mas Ele é Deus além do agora. Veja no versículo 7, diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho. Opa, aqui ele já está falando de transformação de vida, de projeto de vida. E na reflexão que eu fiz, ele está falando ao elefante, ele está falando àquele que tem 70 anos para caminhar, ele está falando daquele que não tem só o agora, mas ele é Deus também que molda a vida daquele que o busca. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Então, é um segundo viés da oração, é uma segunda forma de eu conversar com o Pai. Eu vou conversar com Ele sobre a minha jornada, porque Ele é Deus da minha vida. Ele não é somente Deus do meu dia, mas Ele é Deus da minha vida. Vocês estão lembrados daquela oração de Jabes, ou Jabez, de 1 Crônicas 4:9? Olha a oração que ele fez. Primeiro o texto diz que ele era um homem respeitado em sua família. Então não é um episódio do dia, como Elias lá no Monte Carmelo, mas era um homem de família, era um homem de estima, era um homem que tinha desenvolvido a sua reputação. Ele era respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel. Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Essa é uma oração de vida. Ele queria que a vida dele fosse abençoada. O texto diz, deixe o ímpio o seu caminho, abandone a forma como você está caminhando e volte-se para Deus, que vai moldar a sua vida.
Eu espero que Deus esteja continuando a moldar a minha vida. E isso não vai parar enquanto eu estiver neste mundo. Ele aceitou um desafio de trabalhar em mim e de me fazer melhor, e de me fazer mais parecido com Jesus. Este é um projeto de vida. Então você busca a Deus para dizer: Senhor, transforma-me, molda-me. Esse é um projeto de médio prazo. E todos os crentes continuam lutando com áreas de suas vidas que gostariam de que fossem diferentes. Você aceita Jesus como seu Salvador e vive uma experiência inesquecível com Ele. Foi aquele dia. Ali você começa uma caminhada, uma jornada, e ela não acaba. O Senhor Jesus continua trabalhando você todos os dias, porque é um projeto de vida. Mas o texto continua. Veja o versículo 5 de Isaías capítulo 55. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Mas vá agora ao versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que o texto está dizendo? Que há algo além da vida, há algo além dessa jornada. Ele é o Deus do seu dia, Ele é o Deus da sua vida, e Ele é o Deus da sua eternidade. Ele é o Deus da amplitude. Ele é o Deus que chama você para algo além do regular, além da melhor proposta que possa existir para esta vida. Converse então com Deus sobre as necessidades de hoje, converse com Deus sobre as suas próximas décadas, mas não pare. Converse com Deus sobre o além. Quando o texto diz, busquem, busquem, vocês lembram de uma outra expressão? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Nós somos chamados a discutir. A Bíblia diz que, imagine isso, você vai sentar numa cadeira e vai julgar anjos. Pode imaginar? Mas a Bíblia está falando para você imaginar que os anjos serão colocados diante de você e você vai julgá-los. Então o Senhor nos chama para pensamentos muito mais elevados. A vida plena que você almeja experimentar neste mundo é ainda uma amostra do que Deus tem planejado para você. Você é filho de rei, você é filha de rei. A vocação, quando diz lá que foi chamado antes, é para ser profeta, é para ter um raciocínio e pensamentos estratégicos. Foi colocado diante da humanidade um espelho. Esse tipo de raciocínio, de você olhar os tempos, olhar os povos, sobretudo, ou especialmente, enquanto aqui, a evangelização. Por isso nós somos chamados para fazer missões. Todos nós somos chamados para fazer missões, porque isto é preocupação de anjos. A Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Isso mostra que os anjos estão discutindo e refletindo não sobre a construção de pontes, ou o desenvolvimento do carro elétrico, mas sobre questões do reino, questões estratégicas do reino. Então não se contente com o pão, literalmente falando, as necessidades básicas do dia. Não se contente em conseguir uma vida plena. Tem a sua casa, tem a sua igreja, tem a sua fé, não é?
não tenho necessidade de nada, né? Não no sentido negativo daquele louco, mas quantos crentes estão felizes e satisfeitos, né? E o Senhor está provocando para mais, e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Então, levante-se, né? Como eu já disse, eu já mencionei para vocês, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E aí você é chamado para um upgrade, é chamado para uma preocupação com assuntos mais estratégicos da vida do reino. Você não é você não é um cachorrinho, você não é um elefante, você não é uma borboleta, você é eterno, é imortal. E por que você vai ficar só fazendo orações de borboleta? Faz uma recapitulação. As orações que você fez nessa semana foram orações só do pão do dia? Ou você orou, venha o teu reino? Nós somos chamados para a oração, o pão que eu preciso hoje. Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aos meus devedores, ou seja, transformação de vida, de caráter, mas também venha o teu reino. Quando foi a última vez que você orou sobre as grandes questões estratégicas do reino de Deus? O apóstolo Paulo podia dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem é que tem esse tipo de raciocínio? Em que a vida deixa de ser o todo, o propósito maior, mas ele já está além, ele já está com outros raciocínios. Estevão orou, quando estava sendo apedrejado, ele orou, Pai, recebe o meu espírito. A mente dele já estava na eternidade, nas coisas dos céus. Então, invista lá em cima. Pense nas coisas que são do alto. Muito do nosso sofrimento é explicado pelo nosso foco nas questões do aqui. Quando nós, então, nos desapegamos do aqui um pouco, porque não tem como, nós estamos aqui, precisamos comer e beber e dormir e tal, mas quando nós não vivemos só em função disto, mas em função também de sermos transformados, e em função também das grandes questões estratégicas da eternidade, do reino de Deus. Então, eu quero sugerir que você faça uma lista tríplice de oração. Hoje, quando você for orar, converse com o Senhor nos 3 níveis. Converse com Ele sobre as coisas que você precisa hoje e amanhã. Converse com Ele sobre a sua vida, o seu legado, as próximas décadas. Eu pretendo viver 150 anos, então eu tenho muita coisa para conversar com Deus ainda, não é? Sobre essa etapa aqui. Mas converse com o Senhor também sobre os grandes assuntos estratégicos, porque Ele quer conversar com você sobre isso. A evangelização do mundo, a evangelização das próximas gerações, a carência da geração de crentes de hoje com relação aos assuntos estratégicos é enorme. A própria evangelização está sendo, eu não sei falar a palavra pedratória. As pessoas estão evangelizando e destruindo o testemunho. As pessoas não estão evangelizando pensando nas próximas gerações. Por isso que em determinados países a igreja cresce muito rapidamente e depois ninguém consegue evangelizar mais ali, porque eles destruíram o campo e falta de visão estratégica. Você precisa falar de Jesus para a pessoa que está do seu lado hoje, mas você precisa plantar sementes que vão continuar resultando e crescendo, sendo germinadas nas próximas décadas, e você precisa trabalhar para que as próximas gerações, se Jesus não voltar, também sejam evangelizadas. Então você planta, mas você também cuida da terra.
você também protege a terra, e não fica só explorando o dia, o agora, porque a coisa é muito mais complexa do que a vida de uma borboleta, meus irmãos. Deus possa nos abençoar. Amém. Essa palavra possa ficar ecoando nos nossos corações ao decorrer dessa semana, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que Deus abençoe para o nosso pastor Juraci por essa palavra, e que este culto possa ter falado ao seu coração. Você veio adorar ao Senhor, mas também veio receber algo da parte de Deus. Enquanto estivermos cantando pós-lúdio, se for o momento de você entregar algo ao Senhor, devolver ao Senhor, você tem a oportunidade de entregar no gasofilácio. Senão, você pode fazer por outro meio, por transferência bancária. E que Deus abençoe, meu irmão. Um restante de semana abençoado por Deus. E até domingo pela manhã, às 10h20, ou domingo à noite, às 19 horas. Que o Senhor abençoe ricamente cada um dos irmãos e as suas famílias. Em nome de Jesus. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com